Correção, questão 6. Na padaria, uma torta foi dividida em 6 partes iguais. Cada pedaço custa R$ 2,20. Quanto se pagaria por metade dessa torta? Então, a torta inteira foi dividida em 6 pedaços, ok? Eu quero saber quanto que custa a metade dessa torta. Então, se a torta foi dividida em 6 pedaços e eu quero a metade de 6 é quem? 3, que é só dividir por 2, 6 dividido por 2, 3. Ou seja, quanto que vai custar 3 pedaços dessa torta? De novo, a torta inteira foi dividida em 6 pedaços. Então, a torta toda são 6 pedaços. Eu quero saber o preço da metade dessa torta. Se ela toda tem 6 pedaços, a metade de 6 é 3, ok? Cada pedaço custa R$ 2,20. Multiplicando pela quantidade 3, que é a metade da torta, você encontra o valor R$ 6,60, que está na alternativa letra B de bola, tá? Uma questão bem simplesinha. Questão de número 7. Questão de número 7, o enunciado diz que Geni é cliente de uma companhia telefônica que oferece o seguinte plano. Você paga uma tarifa mensal de R$ 18,00, você tem gratuidade em 10 horas de ligações por mês e você paga 3 centavos por cada minuto que passar dessas 10 horas grátis. Então, se a pessoa falou no mês 10 horas e 1 minuto, essas 10 horas ela tem grátis, né? Tá dentro do plano que já custa R$ 18,00 da tarifa, da tarifa fixa. E esse 1 minuto que ela excedeu vai ser 1 minuto vezes 0,03 centavos. Então, ela pagaria R$ 18,03, ok? E aí, pede para que você calcule a despesa nos 2 meses de janeiro e fevereiro. Em janeiro, a Geni usou o telefone por 15 horas e 17 minutos. E em fevereiro, ela usou o telefone por 9 horas e 55 minutos. Então, vamos calcular em janeiro. Ela falou 15 horas e 17 minutos. Só que dentro dessas 15 horas, tem 10 horas grátis. Lembra? 10 horas já estão inclusos nos R$ 18,00 da tarifa fixa. Então, eu tenho que tirar dessas 15 horas as 10 horas grátis. Então, sobram 5 horas que ela vai ter que pagar. 5 horas e 17 minutos. Só que isso aqui está em minuto e o valor em centavo é por minuto. Então, eu vou pegar esse horas aqui, 5 horas, que está ultrapassando as 10 horas grátis, e vou transformar em minutos. Como é que eu transformo hora em minuto? É só multiplicar por 60. 5 vezes 60 dá 300 minutos. Então, essas 5 horas são 300 minutos, que eu vou somar com os 17 minutos, porque foram 15 horas e 17 minutos. Então, 300 minutos dá 5 horas, mais os 17 minutos, ela falou a mais do que ela podia, 317 minutos. Como que o cálculo é feito? Cada minuto custa 3 centavos, ou seja, ela falou a mais 317, vezes o que cada minuto extra custa, que é 0,03, que são 3 centavos, é só multiplicar, tá? Esquece a vírgula, não tem essa de vírgula embaixo de vírgula para multiplicar, beleza? E você multiplica. 3 vezes 7, 21, então fica 1, sobe 2, 3 vezes 1, 3, mais 2 fica 5 e 3 vezes 3, 9. Elimino aqui as unidades, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Aqui seria uma dezena, então eu elimino unidade dezena e 0 vezes qualquer coisa 0. Somando, fica 9,51, tá? 2 casas depois da vírgula. Então, ela vai pagar 9,51 do que ela falou além das 10 horas e mais a taxa fixa de R$ 18,00. Então, olha só, quando eu falo de soma, eu quero o valor total da conta. Então, é soma. Soma, aí sim é vírgula embaixo de vírgula, ok? Então, R$ 18,00, que é a tarifa fixa, mais o que ela teve que pagar a mais, porque ela excedeu as 10 horas do plano dela, tá bom? Então, R$ 18,00 mais 9,51, somando, eu achei R$ 27,51. Então, no mês de janeiro, ela pagou R$ 27,51. Pede para calcular também junto com o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, ela falou 9 horas e 55 minutos.
Ou seja, ela não passou das 10 horas grátis. 9 horas e 55 minutos é menos do que 10 horas. Então, ela não vai pagar esse adicional aqui que eu tive que calcular no mês de janeiro. Ela vai pagar apenas os R$18 fixo, que já estão inclusos 10 horas que ela poderia falar. Então, em fevereiro, ela só vai pagar R$18. A questão quer que você calcule a despesa dos 2 meses, o total de janeiro e fevereiro. Então, é você somar o que ela gastou no mês de janeiro, mais o que ficou para pagar no mês de fevereiro. Somando esses dois valores, você chega no valor R$ 45,51, que é a nossa alternativa letra A, beleza? Vamos para a nossa questão 8, já estamos quase acabando a nossa correção. E a questão 8 fala o seguinte, tá na página 36. 2 meses atrás, o prefeito de uma cidade iniciou a construção de uma nova escola. No primeiro mês foi feito 1/3 da obra e no segundo mês mais 1/3 do que faltava. A fração da obra correspondente à parte que ainda não foi construída da escola é... Então vamos lá, vamos por partes. No primeiro mês, fala que foi feito 1/3 da obra, ok? Quanto que restou então, se foi feito 1/3? Quando eu falo de total em fração, o que vale para mim é o que está no denominador. Então, a obra toda é como se fosse 3/3, um inteiro, ok? 3/3. Se foi feito 1/3, quando eu subtraio esse 1/3, eu vejo que ainda falta 2/3 para fazer, ok? Então, no primeiro mês foi feito 1/3 da obra e ficou restando ainda 2/3 da nossa obra. Aqui a subtração posso fazer direto, porque os denominadores são iguais. Então, só subtrai os numeradores e repete o denominador. Então, ainda ficou restando 2/3 para fazer. No segundo mês, foi feito 1/3 do que restou. Não restou 2/3? Então, no segundo mês, foi feito 1/3 de 2/3 do que restou. Esse D, quando a gente fala de frações, uma fração de outra fração, esse D significa, multiplicação. Nós aprendemos isso lá no 6º ano. Então, eu vou multiplicar essas duas frações. Então, esse D significa multiplicar as frações. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Então, no segundo mês, foi feito 2/9 da obra, ok? Então, no primeiro mês, 1/3 e no segundo mês foi feito 2/9 dessa obra. Continuando nossa número 8. Agora, vamos ver quanto que foi feito nos 2 meses, no primeiro mês e no segundo mês. Eu pego o valor de 1/3 que foi o primeiro mês e o valor de 2/9 que eu achei para o segundo mês e vou somar, para saber quanto que já foi feito o total dessa obra, certo? Na hora de somar frações com denominadores diferentes, a gente já sabe que precisa calcular o MMC dos denominadores. Quem é o MMC de 3 e 9? O próprio 9. Como é que eu acho esse 3 e esse 2 aqui, professora? Eu pego esse MMC 9, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9 dá 1 e 1 vezes 2, 2. Agora que os denominadores são iguais, você repete e faz a soma com os numeradores. 3 mais 2 igual a 5/9. Então, nesses 2 meses, foram feitos 5/9 da obra. A pergunta é quanto que ainda falta para terminar essa obra? Bom, se o que já foi feito é 5/9, eu vou pegar como total o que está no denominador. Então, a obra inteira é 9/9, tá? Eu sempre pego como referência o meu denominador para total. Então, a obra toda é 9/9, o inteiro, a obra inteira. Eu vou subtrair o que já foi feito nos 2 meses, que são 5/9. Quando eu subtraio aqui, os denominadores são iguais, é só repetir, não precisa de MMC, porque eles já são iguais. E aí, você subtrai com os numeradores. 9 menos 5 igual a 4. Então, falta ainda dessa obra 4/9. Essa é a nossa resposta final da questão 8. Então, primeiro eu tive que calcular
quanto que foi feito no segundo mês, que foi 1/3 do que faltava referente ao primeiro mês. Então, ficou 1/3 do primeiro mês, vezes o restante, 2/3, ok? Eu achei 2/9, certo? Então, somei os 2 meses, 2/9 do segundo mês, 1/3 do primeiro mês, achei 5/9. E aí, eu subtraí do total da obra, que seria 9/9, tá bom? Vamos, então, para a nossa questão de número 9. Por último, questão 9. Uma aeronave voou no primeiro dia de uma viagem 3/5 do percurso. No segundo dia, ela voou 2/3 do que faltava. E no terceiro dia, completou a viagem voando 800 quilômetros. O percurso total em quilômetros é um número. Aí a gente tem que ver o que vai ser a nossa alternativa correta. Então, primeira coisa, vamos anotar as informações que o problema deu. Diz aí no enunciado que no primeiro dia de viagem, essa aeronave andou 3/5 do percurso, certo? No segundo dia, ela andou 2/3 do que ficou restando. Então, vamos ver quanto que restou. Se no primeiro dia ela andou 3/5, então restou 5/5, como se fosse a viagem inteira, menos o primeiro dia 3/5, subtração com denominadores iguais é só repetir o denominador, subtrair com os numeradores. Então, restou da viagem 2/5, ok? No segundo dia, essa aeronave, ela voou 2/3 do que restou. Esse valor de infração do que restou é o 2/5, que eu achei aqui nessa subtração. E aí, a palavrinha de, entre frações, significa multiplicação. Então, multiplicando essas frações, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 5, 15. Não tem como simplificar. Então, no segundo dia, ela rodou 4/15. E fala que no terceiro dia ela andou 800 quilômetros. Observe que isso daqui não está em forma de fração, tá? Então, vamos trabalhar com as frações. Se eu somar o que a aeronave conseguiu voar no primeiro e no segundo dia, eu vou pegar a fração do primeiro dia, que é 3/5, mais a fração do segundo dia, 4/15. Como os denominadores são diferentes nessa soma, eu vou calcular o MMC dos denominadores. O MMC de 5 e 15 é o próprio 15. Para achar o 9 e o 4, eu pego esse 15, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 15 dividido por 5 dá 3, e 3 vezes 3, 9. Repetiu mais. 15 dividido por 15 dá 1, 1 vezes 4, 4. Como agora os denominadores são iguais nessa soma, só repete os denominadores e faz a soma com os numeradores. 9 mais 4, 13/15. Então, nos 2 primeiros dias, a aeronave rodou 13/15 da viagem, ok? Vamos ver quanto que falta para essa aeronave atingir o seu percurso total, falando em frações. Se ela já andou 13/15, o que falta é 15/15, que seria o total, um inteiro. Subtrai pelo que ela já andou na viagem, que são 13/15. Essa subtração tem denominadores iguais, não vai precisar de MMC, só repete o denominador e subtrai com os numeradores. Então, tá faltando ainda para chegar no percurso 2/15. Só que ele deu esse valor que tá faltando, que é o terceiro dia. Esses 2/15 são aqueles 800 quilômetros do terceiro dia. Então, eu tenho uma fração que corresponde a uma quantidade. Ele deu essa quantidade, só que essa quantidade aqui não é o total da viagem. Então, quando eu tenho uma fração que corresponde a uma parcela do problema, ou seja, essa fração 2/15 aqui corresponde a uma parte da viagem, aos 800 quilômetros. Eu faço o seguinte esquema. Eu pego o número que foi dado, eu divido pelo numerador e multiplico pelo denominador. Caso esses 800 quilômetros fosse o total da viagem,
o esquema seria diferente. Seria dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Mas como esse 800 quilômetros não fala da viagem inteira, fala só do terceiro dia, uma parte da viagem, eu pego essa quantidade 800, vou dividir pelo numerador da fração que corresponde a esse 800 e multiplicar pelo seu denominador. Ou seja, eu vou pegar o 800, eu vou dividir pelo numerador 2, que dá 400, e vou multiplicar pelo denominador da fração, que é 15. Então, 400 vezes 15 deu 6.000 quilômetros. Ou seja, essa viagem, no total, tem 6.000 quilômetros. Agora, a gente vai ver qual alternativa se adequa com essa quantidade, 6.000 quilômetros. Então, para a gente marcar X na alternativa da 9, a gente tem que analisar cada alternativa, o que diz. Lembrando, o valor que nós achamos para o total da viagem, 6.000 quilômetros. Então, deixa eu colocar aqui só para a gente não esquecer, ó. Nós achamos que a viagem tem 6.000 quilômetros. Então, 6.000 é um divisor de 12 vezes 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é 1.000. 1.000 vezes 12 dá 12.000. 6.000 é o divisor de 12.000, ou seja, eu consigo dividir 12.000 por 6.000? Sim, consigo. Então, já vi que a resposta correta está na letra A. Mas vamos ver as demais por que estão erradas. Então, agora, 6.000 é um número divisor de 1.000? Eu consigo dividir 1.000 por 6.000? Exato? Não, porque 1.000 é menor do que 6.000, né? Então, não, a letra B é errada. Vamos ver a letra C. O 6.000 é um número múltiplo de 10 elevado a 4, ou seja, 10.000. 10 elevado a 4 é 10.000. Múltiplo é ser divisível. Eu consigo dividir 6.000 por 10.000? Não, porque 6.000 é menor do que 10.000. Então, letra C também é errada. E letra D. O 6.000 é múltiplo de 20 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1.000. 20 vezes 1.000, 20.000. Ou seja, o 6.000 é múltiplo, dá para dividir por 20.000? Não, porque ele ainda é menor do que 20.000. Então, a única correta é a letra A. Então, resposta da nossa questão 9 é a letra A. Coloquei aqui para vocês no caderno, ó. A resposta da nossa questão 9 é a letra A, tá bom? E aqui a gente encerra a nossa correção da página 32 até a página 36, que tratou de multiplicações com números racionais. E aí eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula, que a gente vai começar a trabalhar com as divisões com números racionais. Beijo para vocês e tchau, tchau!